Fala, Ragnar Rollers, beleza? Como eu falei antecipadamente, eu ia fazer o guia do Alt S, do Alt A e do Alt Q de X, Sicario. Só que acabou que eu demorei bastante para lançar essa segunda parte do Alt A. Mas tá aí, vai sair. O que eu posso dizer é que o Alt A não é muito segredo para a maioria das pessoas. Atributos no Ragnarok já é uma coisa que a maioria já está um pouco ambientada, não vai dar muita dor de cabeça. Então, o que eu vou falar pode não ser novidade para muita gente, mas é bastante importante que quem tenha dúvidas de como construir o personagem desde o início assim acompanhe o vídeo, porque Sicario tem algumas complexidades que, caso você não se atente, o seu personagem pode pecar bastante no farm dele. Pode ficar bem defasado se você não montar ele direitinho nos atributos. Sem muita enrolação, o primeiro atributo que eu vou falar, um resumo rápido aqui, é o atributo de força, que ele basicamente vai te dar dano. O atributo de força ele tem algumas características específicas dele, que é o seguinte: mesmo que o seu dano seja a distância, que você esteja causando dano à distância, caso a sua arma seja uma arma de dano físico corpo a corpo, é força que vai escalar o dano. Então, por exemplo, Destruidor de Almas, Castigo de Loki são habilidades a longa distância, né? Não é destreza que vai aumentar o dano delas. É o atributo força, porque o que define isso é o estilo da arma equipada, né? No caso, se você tiver de katana ou adaga, vai ser o atributo força que vai aumentar o ataque. A mesma coisa acontece com bioquímico, por exemplo. Bioquímico bate a distância com canhão de prótons, só que como ele utiliza machado, ou espada, ou massa, ou seja lá o que o bioquímico usa, né? Que são armas corpo a corpo, vai ser força que vai aumentar o dano da habilidade. Lembrando que eu estou dizendo que a força vai aumentar o dano da habilidade, e não que ela é o atributo principal da habilidade. Por exemplo, o Castigo de Loki, ele escala com agilidade. Então a agilidade ela entra na fórmula da habilidade para amplificar o dano. Assim como no Destruidor de Almas, a int vai aumentar porque entra direto na fórmula. Canhão de prótons também, a int vai aumentar porque entra na fórmula. Mas isso não deixa de existir o fato, né, que o atributo força que aumenta o dano da habilidade. No caso, aumenta seu ataque base, e como você está com um machado, ou como no caso do Sicario, você vai estar com uma katana ou adaga, o que vai aumentar o dano da habilidade vai ser força, sem considerar o bônus de atributo da fórmula da habilidade em si. O atributo força ele vai reduzir alguns debuffs, como Tornado do Feiticeiro, como Máscaras do Renegado, mas isso é mais voltado ao PVP e as dicas aqui não serão voltadas ao PVP. As dicas aqui são voltadas em sua maioria para o PVM. Então o principal ganho aqui do atributo força para Sicario é obviamente aumentar o dano e aumentar um pouco a capacidade de carga, porque já que se trata de uma classe muito boa para farmar, é bom ter alguns valores aí investido em força. Lembrando que no começo do seu personagem não há necessidade de você entuchar força nele, porque o atributo força ele não é só o que aumenta o dano das suas habilidades, principalmente em níveis mais baixos. O atributo força, além do ataque físico que ele aumenta, ele também aumenta 0,5% do ataque da sua arma, e é só do ataque base. E como hoje a gente não tem muitas katares que tem um ataque base muito alto, no caso aqui 90 de força, 100 de força, estaria aqui aumentando mais 105 de ataque, que é 50% do ataque da katar.
Então, vamos lá, vamos fingir que você acabou de estar no nível 100, você está usando uma Catar básica de 100 de ataque. 100 pontos investidos em força vão te conceder apenas 50% do ataque da Catar que você tiver. Se for uma Catar do Eden, por exemplo, que eu acho que ela tem 120 de ataque, vai te dar apenas 60 de ataque, fora o aumento de dano físico, né, obviamente. Mas é um atributo que no começo da build ele não é tão útil quanto os outros atributos. Os outros atributos são muito mais interessantes do que ter força no início do personagem. A não ser que seu objetivo seja explodir algum inimigo muito rápido. Sei lá, você pega nível 100, você tem todas as quests no Nidhogg feitas, por exemplo, você quer matar o Nidhogg no nível 100, aí tudo bem, aí dá pra você ter um pouquinho mais de força investido, vai causar uma diferença de dano, obviamente, mas não é como se, nossa, fosse dobrar o seu dano, triplicar o seu dano, não, longe disso. Mas é basicamente isso, a força vai aumentar o dano do seu personagem, não tanto, assim, um valor razoavelmente considerável. A agilidade, ela é um atributo tanto ofensivo quanto defensivo, diferente do atributo de força, que só vai te dar dano. Ela serve para você aumentar sua velocidade de ataque, melhorar o spam de habilidades por causa da melhoria na velocidade de animação. Ela vai escalar com algumas habilidades, por exemplo, castigo de Loki. Só que é um atributo defensivo também, porque te dá defesa, te dá esquiva, que é essencial nesse personagem. Que como a gente que é sicário, a gente não usa escudo, só em situações muito específicas ou querendo economizar muito stuff, muita grana, você vai querer usar um escudo ali, ou se o mapa der muito dano, mas mesmo assim, geralmente, você vai preferir roubar vida do que mitigar o dano que você toma, a não ser, obviamente, que o dano seja mais alto do que o seu HP pool, aí não tem muito o que fazer, aí você tem que dar um jeito de tancar, né, e acabar usando escudo, mas mesmo assim, na maioria dos casos, você não vai utilizar escudo, então a esquiva é praticamente seu atributo principal para mitigar o dano que você sofre. Ela é boa para mobar em algumas instâncias antes de matar, por exemplo no Covil, que quando você vai com um personagem sem esquiva, por exemplo, você vai perceber que tomar todos os hits assim que um monstro chega em você é um saco. Então a agilidade serve para isso, ela vai te dar esquiva para te proteger, ela vai te dar um pouquinho de defesa, ela vai te dar velocidade de ataque, e é basicamente para isso. Falando no geral, a agilidade não aumenta o dano. Dá um pouco da impressão que não é tão útil quanto a força, sim, mas de modo geral, principalmente caso você seja iniciante, caso seja seu primeiro contato com o Ragnarok ou com a classe, a agilidade é um atributo muito bom você colocar para você não ter alguns problemas que às vezes algumas pessoas que são um pouco mais veteranas do jogo, elas já aprenderam a lidar. Então, agilidade é um atributo muito bom. Eu não consigo jogar um personagem sem agilidade. Se eu crio um bruxo, eu coloco agilidade. Se eu crio um AB, eu coloco agilidade. Meus personagens geralmente eles têm agilidade. Porém, né, obviamente, no Sicário a agilidade é muito mais interessante. No Sicário e no Renegado, por exemplo, né, e evoluções, porque tem a passiva Perícia em Esquiva, que amplifica esse bônus de esquiva aí e te deixa mais protegida ainda contra ataques de alguns monstros. E em alguns casos, por exemplo, Andarais, no Raiz da Corrupção, a agilidade ela vai ser responsável por não permitir você sofrer algumas habilidades, como o Julgamento Infernal, como até o Lâminas Destruidoras do Raiz da Corrupção, do Origem da Maldição, né? Que muda todo o patch de Ragnarok, muda a porra do nome desse bicho. Geralmente a agilidade que vai te proteger, fora o bônus de defesa que dá também, que sim faz uma diferença, no fundo faz uma diferençazinha aí. O terceiro atributo que a gente vai falar aqui, e eu acho que se não é o mais, mas é um dos mais importantes para a classe de Sicário, é o atributo de vitalidade. Tem uma concepção da galera que está jogando pela primeira vez com a classe, que é só você matar o bicho que ele não vai te matar. Só que a vitalidade é essencial
nessa classe por algumas razões. Uma delas, né, eu já falei ali no atributo de agilidade, é que a gente não usa escudo. E o fato da gente não usar escudo, sempre que o monstro dá algum ataque na gente, obviamente, não estou considerando outras resistências, a gente toma 100% desse dano. Então vamos supor que em alguma instância tem algum monstro que dê 40k de dano, de 40 a 45k de dano. Meu HP é 39k, isso significa que toda vez que eu chegar nesse monstro, eu vou morrer, não tenho o que fazer, a não ser que eu utilize equipamentos defensivos. Só que você está jogando de sicário, você não quer utilizar equipamentos defensivos. Você quer dar dano, você quer matar rápido, você quer ficar invisível, você quer kaitar o inimigo, sabotar o inimigo, toda forma possível para você não ser obrigado a utilizar equipamentos defensivos e poder matar ele o mais rápido. Então, por que vitalidade é tão bom? Exatamente por essa razão. E a outra razão também é pela imunidade e atordoamento. Alguns monstros eles têm atordoamento titânico, entre outras habilidades que causam atordoamento. E Sicário tomou atordoamento é quase que uma sentença de morte, porque atordoamento, além de você não poder mexer o seu personagem, ele zera a sua esquiva. Então alguns monstros que sequer te acertam, eles vão passar a acertar com 100% de chance. Isso aí pode ser uma condenação pro seu farm, pra sua instância. Então assim, coloque vitalidade no seu sicário. Ah, mas o personagem é pra... Sim, é pra dar dano, mas coloque vitalidade. Quem tá morto também não bate. É simples assim. Em alguns casos, a gente não consegue explodir o inimigo a tempo suficiente para falar assim, pô, matei antes dele me irritar. Às vezes você vai tomar uma ou duas habilidades. E pelo fato de a gente não usar escudo, às vezes essa uma ou duas habilidades é o suficiente para a gente voltar ali pro ponto de retorno. Mais uma coisa muito legal da vitalidade é que o sicário, ele tá na lista ali dos HP base, né? Porque toda classe do Ragnarok, ela tem um HP base. E esse HP base aumenta conforme o nível que ela ganha, né? O Sicário, ele tem o segundo maior HP base do jogo. Então, por exemplo, o RK tem o primeiro, né? O Cavaleiro Rúnico é a classe que tem o maior HP do jogo, né? Pacificamente, sem nenhum buff, sem nenhum equipamento, claro, né? Tô dizendo o HP base, né? Então, por exemplo, é óbvio, né, que um Shura com dragão ascendente, chakra do vigor, pele da rainha verme, não sei o que, ele vai ter mais HP que o RK, é óbvio. Mas, por exemplo, se um RK utilizar todos esses equipamentos, ele vai ter mais HP que o Shura, todos esses buffs. Então, o Sicário, ele tem o segundo maior HP do jogo justamente pelo fato dele não utilizar escudo. Ele é obrigatoriamente refém de ter esse segundo maior HP do jogo, senão a classe não tem como você jogar com ela, é muito difícil. Principalmente em alguns conteúdos, e não só conteúdos que a gente tem, como conteúdos que vão ser lançados. Então o atributo vitalidade é muito importante. E assim que eu terminar de falar sobre os atributos aqui no geral, eu vou colocar uma listinha de que atributo, em que nível e quando você é tal classe, para você distribuir. Lembrando que a vitalidade ela é um atributo que ela vai brilhar muito mais após o nível 99. Porque até o nível 99, a diferença de ter ou não vitalidade vai mudar de 2 a 5k de HP para o seu personagem. E não tem muitos monstros do nível 1 a 99 ou a 110 que eles vão ter alguma habilidade que podem te causar problema. Então, por exemplo, você está upando um mercenário antes de virar transclasse. O mercenário, você quer só matar o mais rápido possível com ele. Tem a necessidade de entuchar a vitalidade do personagem? Não tem. O mercenário não. Por quê? Porque ele ainda vai renascer. Ele não vai fazer conteúdos que os monstros têm habilidades que podem dar hit kill nele. Então, só a esquiva para um mercenário já é o suficiente para ele ter uma autonomia muito boa. Agora, quando você vira algoz, por que você tem que ter vitalidade? Porque quando você chegar no nível 100, você já vai ter acesso a essas instâncias. Então você já vai querer ter essa resistência logo no começo, quando você tiver acesso às primeiras instâncias que você vai fazer. Então você vai querer ter um pouquinho de vitalidade, de HP, né, a mais para fazer uma memória de Sara ali para não morrer no mob, um torneio de magia que por mais que
as habilidades da Fenrir, por exemplo, elas vão te dar hit kill de qualquer forma. As habilidades ou da Faker Navion ou da Atria, essas habilidades doem muito se você não tiver um HP pool decente. Então é muito bom você já ter um valor razoável de vitalidade ali pro nível 90 ao 110 quando você for algoz. Se você ainda é só mercenário e vai renascer, quer dizer que você não vai fazer a maioria das instâncias. Então não tem problema não ter vitalidade de mercenário. Agora de algoz é essencial você ter essa vitalidade. Outra razão também da vitalidade é que você geralmente vai querer criar uma build não só para o sicário, né, mas para a maioria das classes que você cria, você vai querer criar uma build para ela que seja funcional para fazer uma maldição de Glasheen no nível 130. Inclusive isso é uma dica, um conselho que eu dou. Sempre crie seus personagens com uma build baseada em poder fazer essa instância, porque é uma instância de farm muito bom, com equipamentos, dá uma grana legal. Então você está construindo seu personagem e pensa, pô, eu posso ter tal coisa, essa coisa vai ser muito legal ter na build, mas será que isso vai ser útil para fazer o GH no 130? Ah, se não vai ser, eu posso colocar mais pra frente. Por exemplo, nos meus status ali eu não tenho 120 de sorte. Ah, ele vai me falar, pô, mas aí você não pega o bônus da temporal. Mas eu vou usar bônus da temporal, entendeu? Não vou, porque o 7 Manux, ele vai te dar mais dano crítico, ele vai te dar mais dano nas retalhadoras, então você vai querer utilizar o 7 dos Manux, e no 7 dos Manux não te possibilita utilizar a bota temporal. Então, qual a necessidade de ter 120 de sorte em níveis baixos, entendeu? Ah, mas eu não quero usar Manux. Aí você tá maluco, entendeu? Porque você vai pegar nível 100, vai meter 120 de sorte, e aí você vai ter, sei lá, 30 de força, 30 de vit, 90 de age, ou alternando esses aí sua destreza vai ser uma porcaria, você não vai acertar lâminas de lock palpar, não vai acertar retaliação palpar, que são habilidades que não critam, que são reféns de precisão. Então seu personagem vai ficar uma porcaria, você não vai conseguir fazer conteúdos e, né, eventualmente você vai se frustrar com o jogo. Então, em resumo, coloque vitalidade no seu personagem, pelo amor de Deus. A inteligência é um atributo, em sua maioria, inútil para sicário. É inútil, obviamente, se você não usar Destruidor de Almas, né? Mas ela não tem nenhuma utilidade muito grande para o sicário, principalmente quando você utiliza Cicuta, que é o veneno que dá regeneração de SP. Ou caso tenha a Cafra dos Biscoitos, você esteja entuchado de poção menor de SP também. A Cicuta ela segura bastante seu SP. Mas eu coloquei esse valor aqui porque em níveis mais baixos, quando eu estava upando, eu estava sofrendo um pouco de SP por causa do SP. E 28 pontinhos, 30 pontinhos em int, eles não custam quase nada no final de sua build. Então é muito útil você ter esses pontos aqui. Mas não é obrigatório, você não tem que colocar. Eu logo menos eu vou tirar esses pontos de inteligência, porque eles não vão mais ter muito mais utilidade, porque agora nível 160 a mais você já tem um SP pulga alto pra caramba. Mesmo sem esse valor de int aí eu vou ter mais de 1k de SP. Então a Cicuta vai segurar bem e tal. Mas você pode investir um pouco sim. Não vai entortar sua build, não vai zoar sua build, que vai te dar uma regeneração melhor do que com 1, mas vai aumentar um pouco o SP pool, que consequentemente vai aumentar a regeneração da Cicuta, porque ela recupera por porcentagem. Então quanto maior o seu SP total, mais a Cicuta vai regenerar, né? Então ali 28 de int, mais 10, uns 30, 40% de SP a mais, significa que meu SP vai ser maior, a Cicuta vai regenerar melhor o SP. Mas não é obrigatório, se você tiver consumíveis, tiver bonado de consumíveis, não tem necessidade. Se você upar só com lâminas de lock, geralmente seu SP vai ser infinito, não precisa esquentar a cabeça. Esse SP aí vai ajudar quando você for utilizar contra alguns monstros no single target com lâminas retalhadoras para o seu SP não zerar tão rápido. Vamos para destreza. A destreza é um status polêmico na comunidade para
para sicários, porque antes de iniciar o Latam, galera, não, que fazer o char sem destreza, que no rebalance o char ficar roubado e vou pá na lâminas retalhadoras, e pra quem já jogou um pouco com a classe sabe que não é em todo lugar e qualquer coisa que você faz com lâminas retalhadoras. Apesar de que a habilidade é realmente boa, não tô negando isso, mas você vai querer em muitos momentos utilizar lâminas de lock para te auxiliar no farm. Então, por que 50 de Dex? Porque é um investimento baixo, não vai atrapalhar muito sua build e vai te dar um valor legal de precisão, principalmente se você estiver com benção, benção de tier, que vai te ajudar bastante para fazer alguns conteúdos, bolinho divino, que dá mais atributo, né? Então, a precisão já fica num valor bem legal com esses buffs, com esses 50 de Dex, que basicamente você não vai errar nada até o nível 175. Raramente vai ter algum monstro que você vai dar miss. Mas se você tiver com um, por exemplo, já complica bastante o seu desempenho, entendeu? Que 1 de Dex aqui é como se você tivesse com 100 bolinhos e 100 tier aqui, fica muito refém de consumíveis de precisão ou de benção. E assim, você é um assassino, você não quer ficar refém de outras classes para poder farmar, você quer farmar com liberdade, farmar sozinho, conseguir fazer os seus catos, né? Então, coloca um pouquinho de destreza. Não precisa nem ser 50, acho que até 40 tá bom. Para quem mais quiser economizar aí, até 30 de destreza tá bom, mas menos que isso eu já acho que não faz muita diferença. Então coloca pelo menos uns 30 de destreza ali para te ajudar a ter uma autonomia, não ser refém de muitos stuffs e poder acertar qualquer monstro com lâminas de lock e inclusive até com lâminas retalhadoras, porque nem sempre você vai conseguir causar o crítico, né? Principalmente em níveis mais baixos. Então você não quer dar miss. A destreza também ela tem o contraponto dela, que é quando você upa com lâminas aceleradas, mesmo com 1 de destreza, por causa desse bônus de precisão, muito provavelmente você vai acertar seus inimigos. Então até o 99 vai te dar muita impressão que não é necessário por esse atributo, mas assim que você vira sicário, você vai perceber que dependendo do mapa que você tiver, dependendo dos seus buffs, a sua precisão tá lá no ralo, você vai ficar dando miss. E como a classe é dependente do lit de HP, do Hidden Word, das armas de cinzas e etc., você vai perceber que dar miss não é muito interessante, vai atrapalhar no seu sustain e vai acabar te levando à morte ou zoando seu farm. Então coloca um valorzinho aí em destreza, como eu disse já anteriormente. Eu vou colocar algumas telinhas aí explicando mais ou menos o que eu vou colocar em cada atributo e etc. Mas não vai zoar sua build. Aumenta um pouquinho da velocidade de ataque, aumenta um pouquinho do seu ataque também. Não é um atributo ruim, principalmente para sicário. Não é tão útil quanto outros atributos, obviamente. Mas assim, em níveis iniciais, em níveis mais baixos, eu posso dizer que é muito mais útil do que a força. Porque se você não acertar o bicho, ele não vai morrer. Basicamente é isso, a destreza. E por último, a sorte. A sorte é o seguinte: você vai querer ter sorte, não vou nem falar pelos bônus coringa dela. Ah, ela dá precisão, ela dá um pouquinho de ataque, ela dá esquiva perfeita. Vamos ignorar esses bônus porque eles são baixos, digamos assim, para o investimento em sorte. Você vai querer colocar sorte por duas principais razões. A primeira, para você melhorar sua taxa de crítico, que para catar você tem que ter um valor de crítico entre 110 a 120 para você não ficar errando o crítico dos monstros. Então você vai querer ter sorte para aumentar sua taxa. E você vai querer ter 120 de sorte, né? Principalmente para você poder usar a botas temporais de sorte, que está aqui. Eu não deixo equipada porque eu ainda não peguei 120. Para você pegar o bônus de 30% de dano crítico. Então vamos lá. Problemáticas do atributo de sorte. Como eu falei ali em cima, você investir muito cedo nesse atributo tem algumas coisas importantes. Antes do 99 não tem habilidades que critam, então sua taxa de crítico, a não ser que você utilize
sorte para upar com dano crítico e velocidade de ataque, ela não vai ter muita utilidade. Após o nível 100, essa taxa de crítico não é tão relevante assim. Ela pode te ajudar a fechar, óbvio que já for o quarto personagem que você está fazendo esse cara, você tem um monte de equipamento já pronto, tudo full, mais 9, taxa de crítico, beleza, bota uma taxa um tanto de sorte ali para fechar a taxa, mas não tem uma razão verdadeiramente útil para você investir muito nisso aqui, porque se você quer dar lâminas retalhadoras, usa o set dos Manuks, ele vai dar mais dano do que esse set aqui com mochila da aventura e bota temporal de sorte. Porque o 7 Manuks, ele não dá só dano crítico, né? Ele aumenta o dano das lâminas retalhadoras. E esses 20% é bastante e não tem quase equipamentos no jogo que aumentam o dano da habilidade. Então, se o melhor set, vamos lá, se o melhor set para lâminas retalhadoras no early game, ele não precisa de 120 sorte, por que você vai investir nesse atributo? Sendo que se você não colocar Age, você vai tomar muito hit. Se você não colocar Vit, seu HP vai ser uma porcaria. Se você não tiver um valor médio em destreza, você vai dar miss com outras habilidades. Porque nem sempre, né, como eu disse, você vai upar com lâminas detalhadoras. Até sua força vai estar baixa, seu dano vai estar mais baixo. Então sorte, na minha opinião, na minha visão de jogo, jogando com a classe, é o atributo menos importante para você colocar no sicário de começo. Lembra, as coisas que eu falo, é bom levar elas bem especificamente no que eu tô dizendo. Não tô dizendo que não é pra pôr sorte, que sorte é uma porcaria. Sorte é bom, mas não no early game da classe. Você vai querer ter sorte mais pra frente, pra fechar taxa, pra pegar bônus. Quando você já tiver algumas partes do set prontas, pra você fazer a transição do set Manuks pra um set mais refinado, melhor, entendeu? Porque, obviamente, uma bota temporal de sorte, com uma mochila da aventura, com uma armadura diferente, você vai com 2 acessórios à sua escolha, você vai poder chegar num dano que pode ser superior aos 7 Manuks, mas é uma coisa lá pra frente no jogo, que você vai querer ter outros atributos antes. Mas assim, tem todos os equipamentos? Tá cagando dinheiro? Tá full, os carai, tá com o Diaba 4? Bota esse 120 aí e se lasque, entendeu? Só que aí não tem a razão de você também tá vendo esse vídeo, que provavelmente você já vai ter certeza do que você tá fazendo. Então, também não tô menosprezando quem tá vendo, falando que a pessoa não sabe o que tá fazendo, mas obviamente, né, se você já tiver todas as equipes, tiver grana, as minhas informações aqui, elas não vão ser tão relevantes assim. Então, basicamente é isso sobre a sorte. Não tô dizendo novamente que é um atributo ruim, é um atributo bom, mas não tem a necessidade, para caso você seja iniciante no Ragnarok ou de Sicário, você entuchar o seu personagem de sorte logo nos primeiros níveis da terceira classe, ou mesmo nos primeiros níveis mesmo de transclasse, ou até de mercenário. A não ser que você queira fazer uma build for fun, de crítico, velocidade de ataque, com Morgans, caralho, sei lá o que vai usar, entendeu? Aí beleza, pode pôr sorte para dar uns críticos duplos, matar rapidão. Mas eu acho que ficou bem claro o que eu quis dizer aqui sobre o atributo sorte. Eu vou estar colocando algumas builds na tela que são sugestões pra galera pra buildar o personagem desde a primeira classe. Então, vamos lá. E explicar, né, as razões, se eu fiz ou não fiz, se eu pretendo fazer, se eu recomendo, não recomendo, enfim. Para quando você é gatuno, até o nível 60 ou 70 ali, que você vai pegar nível de classe 50 para virar mercenário, e eu recomendo vocês se acostumarem a pegar as classes no nível de classe máximo. É óbvio, é bem importante isso aqui, não é obrigatório em alguns casos, mas se acomodem a fazer isso. É uma coisa muito boa de práticas de jogo, você sempre se acostumar a pegar o nível de classe máximo,
para você sempre saber os limites da build, que pontos que você pode distribuir ou não pode, para você masterizar o personagem e para caso você queira resetar um dia e mudar um pouco a build, não te falte pontos, você ter os pontinhos disponíveis ali, 100% do seu não ter que criar outro personagem, entendeu? Se bem que pelo preço que tá para resetar por mel é melhor criar outro char, né? Mas mesmo assim, de qualquer forma, vamos ao que interessa, sem fazer muita palhaçada. Como gatuno, eu invisto ali 70 de agilidade, 50 de destreza, os outros atributos no 1 e 10 de força. Por quê? Porque como gatuno você não quer dar miss, obviamente que miss é um saco, sua classe já não dá dano, já é uma porcaria pra upar, não tem nada, um cavalo de pau, nada pra upar rápido com essa classe. Então você não quer dar miss, você quer matar o mais rápido possível. Você pode usar ali em alguns níveis até um arco, se você quiser também, pra matar alguns bichinhos com flash elemental, porque gatuno equipa arcos. Não todos, mas equipa alguns arcos. Pode usar, caso você não queira ficar refém de adaga o tempo todo. Principalmente pela penalidade de tamanho de adaga, que é um saco, né? Por exemplo, se você quer upar em pé grande, você pode equipar um arcozinho, acho que uma arbaleste já equipa no nível de pé grande, com flecha de fogo, vai dar bem mais dano do que você upar de adaga, porque ele é um monstro de tamanho grande. Então você pode ir ali meter a flechada no pé grande, e você vai ter destreza, que vai permitir que você não dê miss, e vai aumentar um pouquinho o seu dano. Mas enfim, a razão principal não é usar arco, nem blá 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 blá. A razão principal é você ter precisão, não dar miss nos níveis iniciais, que miss é um saco, ninguém gosta. Agilidade no 70, por quê? Para passiva perícia e esquiva fazer você poder botar a menor quantidade de stuffs possível, para você ser virtualmente, entre aspas, imortal. Se no mapa que você tiver upando os bichos tiver muito elemento de ataque, que eu já falei em outros vídeos sobre, e tiver dando muito dano ou te matando, você pode comprar uma poção grande de HP e botar nela, que eu acho que vai te dar 2.500 de HP. É muito boa para upar em personagens de nível baixo. A vitalidade no 1, porque não vai fazer muita diferença. Você vai em níveis baixos, você vai ter, sei lá, de 500 a 1k de HP, e você vai botar 50 de vitalidade, vai aumentar de 500 para 700. Não faz muita diferença. Então vitalidade não faz muita diferença, sorte é o que eu já falei anteriormente. Inteligência, um gatuno sequer tem habilidades que gastam mana, né? Tem esconderijo e envenenar, porra, tá de sacanagem, né? E força, porque não vai mudar muito o seu dano. Eu já fiz os testes, se você investir um valor razoável de força e tirar um pouco de agilidade, você fica ainda com uma esquiva legal, uma velocidade de ataque mediana e seu ataque aumenta um pouco. Mas eu, por preferência minha, eu prefiro tacar mais agilidade ali pro personagem esquivar de tudo, poder mobar, né, claro, quando virar mercenário. Mas realmente dá uma diferença de dano se você investir em força, mas não é nada demais. Quando eu sou gatuno, é assim que eu construo a build e é assim que eu recomendo, principalmente para quem for iniciante ou não tiver tido contato com a classe ainda. Como mercenário, inclusive vou estar disponibilizando, eu vou colocar aí na tela o link do lugar que eu faço esses cálculos, mas vocês podem pesquisar também no Google, IRO, Stat Simulator, para vocês simularem lá. Lembra de colocar a classe certinha, prestar atenção qual classe é transclasse, qual não é, ver os níveis de classe também ali certinho, dá pra vocês ver os bônus ali. E esse auto base level aí é meio que quando você coloca os pontinhos ali, o nível vai direto para a quantidade de pontos que você gastou. Então você pode desmarcar ali e calculando no points left ali quanto que você vai ter. Enfim, como mercenário, você pode fazer essa construção, que é com 90 de age, 90 de força, 50 de dex. Por quê? Para você ter dano, para você poder atacar no auto-ataque, caso a sua mana acabe e você não tenha um exal. E esse 50 de dex para você não dar miss, que é o valor aí que você sempre vai ter.
para você ter uma precisão legal. Com bênção aí você vai ter praticamente 100% de chance de acerto aí em todos os monstros até o nível 99, alguns raros casos aí. Vitalidade, você vai ter mais ou menos de 4 a 5k a 6k de HP. Então para você ter uma mudança muito relevante na vitalidade, você teria que ter um valor muito alto. E não é um atributo que você quer ter na classe, você prefere ter esquiva para não tomar dano. Sorte, só se você for fazer um mercenário de velocidade de ataque crítico, como eu já falei anteriormente. E aqueles 10 pontinhos em int ali só para dar uma micro regeneração de SP, mas pode ser em vitalidade, pode ser em sorte, não faz diferença nenhuma, não tem necessidade de ser em inteligência. Pode colocar até em destreza se quiser também, foda-se esses 10 pontos aí. Você também pode fazer essa outra construção, que é com 90 de força, age 1, 90 de vit. 10, quase a mesma coisa, a diferença é que você troca a age pela vit. Pra quê? Pra upar totalmente nas lâminas destruidoras. Então, vamos lá. Você tem uma Catar legal, fez ali uma aprimorada mais 10. Tá com sei lá, zíper, sei lá que carta nessa porra aí, tá dando dano pra caralho. Com lâminas aceleradas. Tá cheio de poção de mana, tá entuchado até o rabo de poção de mana. Upa só na retalhadora. Retalhadoras, tela, retalhadoras, tela, retalhadoras, tela, retalhadoras, tela, retalhadoras, tela. A vitalidade não vai deixar você morrer. A força vai fazer você dar um dano do cacete. Só que você não vai ter esquiva, né? Que, como eu já falei, né? É um atributo bom pra quando você não quer potar. Mas mesmo assim é uma build muito interessante, porque você vai poder ficar dando dano e tancando, dano e tancando. Dá até pra upar em Mag 2 com essa build. Se você tiver bastante dano, dano destruidoras e telano, destruidoras e telano. E essa build ela também serve um pouco para caso você queira upar com implosão tóxica. Só que aí você vai precisar de algum item que não permita sua conjuração ser interrompida. Você vai potar pra caralho porque a skill tem cast, e você tem que esperar explodir ali um tempinho. Então, funciona? Funciona. Mas assim, eu recomendaria essa build para pessoas que têm um pouco mais de disposição a gastar. Tem essa outra variação aqui, que essa é a variação que me interessa um pouco mais, que geralmente eu faço, que é aquela variação mais balanceada, né? Geralmente eu faço, por exemplo, quando é meu primeiro personagem, quando eu não tenho tantos recursos disponíveis, né? Então eu coloco ali 90 de age pelo padrão, pela esquiva, 50 de vitalidade para ter um bônus de HP legal, uma defesinha razoável, 50 de destreza padrão para não dar miss, 30 de int para ter um SP legal, uma regeneraçãozinha melhor do que 1, né? 50 de força para melhorar meu ataque, mas não melhorar tanto assim. Você pode tranquilamente tirar esse 50 de força e colocar em outro atributo, mas esse 50 de força te ajuda a dar hit kill em alguns monstros ali, que vai faltar um pouquinho de dano para você dar um hit kill, tipo ali em Magma Ring, por exemplo, que mesmo às vezes com um conversor de água, vai faltar um pouquinho de dano se você não tiver força. Com 50 de força você vai conseguir dar hit kill nele. E 27 em sorte, por quê? Porque é o que sobrou. Qualquer outro status aí ia ficar caro, mas você pode tranquilamente tirar esses 27 de sorte aí e colocar em Vit, Int, ou em Dex, ou em Força também. Só não vai colocar em Age, porque fica muito caro, né, os pontos. Mas pode pôr também, não vai dar nada, não vai zoar sua build. Isso tudo como mercenário, lembrando, antes de renascer. Quando você já renasceu, já passou pela fase de Gatuno, que é a mesma recomendação lá que eu fiz atrás de Gatuno, você vai virar, né, Algoz. E como Algoz, essa é a build que eu recomendo no nível 9970. Ah, mas precisa pegar 9970 de Algoz? Cara, precisar não, mas igual eu falei, quer ter a liberdade, um dia você precisar resetar, ter os pontinhos tudo bonitinho, não ter que ficar coçando a cabeça, tá faltando ponto aqui, caralho, não é? Faça isso, vire no job 70, nível de classe 70. Por que esses atributos? Agilidade, eu já cansei de falar, é um atributo muito bom, e é o mesmo valor que eu tenho até hoje no meu personagem. Destreza, mesma razão, aquele pouquinho de precisão para você não dar miss no lâmina de lock.
para quando você dá retalhadoras, mesmo que não deu o ataque crítico, você ainda acerte. Inteligência, aquele valor baixinho que eu já falei antes também, que é para você ter mais regeneração na cicuta, para aumentar seu SP máximo, entendeu? Força, que igual eu falei, não é um atributo tão importante assim, mas ali 50 pontinhos para te ajudar a dar um hit kill numa lâminas até o 99, para aumentar um pouco o dano do impacto meteoro, caso você queira upar em Mag 2 de impacto meteoro, que é muito legal. Só que, como eu disse, né, de impacto meteoro você também vai precisar de alguma coisa para não interromper a conjuração, seja uma Orleans, seja uma poção infinita, seja um combo carta caídos com Fen, para não aumentar cash, ou só uma Fen, né, com mais 25% de cash. E vitalidade, porque 68 de vitalidade no 99. Para quando eu chegar no nível 100, eu virar sicário, eu já tenho um HP pool ok, legal, para poder fazer as instâncias, para não tomar tanto dano assim, não ficar na pindaíba, para chegar ali perto de ter imunidade a stun. Os monstros em Juperos eles dão stun, então você tem que tomar cuidado se seu valor em vitalidade ser muito baixo. E, como eu disse anteriormente, para você já estar montando seu personagem para chegar no 130 e fazer maldição de Glassheim. Mas é basicamente isso. Ali, ó, no nível 110 você já fecha os 90 de vitalidade e começa a investir em força para você ir melhorando o seu dano. Por quê? Porque você já tem 90 de Vit, 90 de Age, você já tem a sua resistência do seu personagem montada. Veja que sem nenhum equipamento, só com um bônus de classe, você já tem ali 17k e 500 de HP. No nível 110 vai ter bruxo que vai ter 7k, vai ter menos da metade disso. Então o seu HP já está criando forma, já está ganhando substância. Com alguns equipamentos ali, com uma poção grande de HP, você já bate uns 22, 23k ou 21, não lembro direito o valor. E se você quiser, você pode usar um hálito de verme com rosto, se você não tiver, por exemplo, uma mochila da aventura. Ali vai te dar mais 15%. Se você tiver alguns itenzinhos ali para melhorar uma resistência, seu HP já fica maneiro, já fica da hora o personagem, já deixa de morrer para qualquer coisa. E enfim, você vai fechar os seus dois atributos defensivos e aí você pode focar em dano, que é no atributo de força. No nível 120, a sua força já vai estar em 85, faltando 5 pontinhos para fechar 90. Por que 90? Sempre 90. Valor 90. Porque você pegar os bônus da mochila da aventura. Se você estiver usando um hálito, por exemplo, aí é melhor fechar um pouquinho mais. Mas aí pode atrapalhar um pouco o seu desenvolvimento na build. Mas aí, lembrando, aqui não é uma receita de bolo, não é obrigatório ninguém seguir o que eu estou falando. É só para uma sugestão de como evoluir o personagem. Veja que aí, ó, no 120, 10 níveis antes de fazer o GH, já está com 20k, quase 21k de HP. Já tem uma precisão maneira, entendeu? Então, por exemplo, você vai lá no nível 120, você já pode fazer um pesadelo musical. Com esse HP aí, você já vai ficar bem resistentezinho. Vai ter algumas coisas que podem te matar, mas sempre vale com pergaminho com Batory, pergaminho de Batory, né? Pergaminho de armadura sombria, para você não tomar tanto dano do sopro sombrio dos chefes. Mas com esse HP aí, até a ressonância dos mobs, o auto-ataque deles não vai te causar tanto problema assim, óbvio. Jogar sempre com cuidado com essa classe. Mas vamos supor que você não tivesse 90 de vitalidade aí, você teria uns 10k de HP e ia ter muitas habilidades ali no pesadelo musical que iam te dar hit kill, ou às vezes até juntar uns bichinhos a mais errado ali você poderia morrer. Então aí ó, 20k de HP sem bônus, maravilha. No 130, que é o nível que você vai começar a querer fazer o GH, Maldição de Glassheim, já vai estar com 90 de força, 90 de Vit, 90 de Age. A sua trindade, a santíssima trindade dos status ali, que é dano e resistência. E você já vai estar começando a investir em sorte. Veja ó, como a sorte subiu rápido em 10 níveis, de 1 para 51. Seu HP já vai estar ali ó, em 24k. Com uma grande HP, você já consegue bater tranquilamente uns 27, 28k. Se você usar um item aqui, um item ali, você consegue melhorar mais ainda esse HP. Então, você já tem um HP maneiro.
O impacto explosivo do Andarais, eu já cheguei a tomar 32k de dano do impacto explosivo dele. Então, eu recomendo que quando se você vai começar a fazer Maldição de Glashenry no 130, você já ter Passos da Ilusão, ou você ir com alguns equipamentos ali para dar um pouquinho de resistência. Seja um pouquinho de resistência neutro, tipo uma mochila da aventura, ou alguma capa com carta Hydric, um pedaço de pele de guardião com Hydric seria maneiro. Ah, mas e se eu estiver usando Manux? Aí ferrou, meu irmão. Aí se você tiver de Manux, você vai ter que dar seus pulos aí, meter um bolinho para dar mais 10 de VIT, uma grande HP, um negócio aqui, um negócio ali, entendeu? Pra você ganhar essa resistência aí e não tomar hit kill do impacto explosivo. Se você der Passos da Ilusão, muito difícil o impacto explosivo dele vai te acertar, assim, é raro mesmo, mas às vezes acerta, tá? Então, basicamente, no nível 130 com esses atributos aí, você já consegue fazer com bastante consistência o GH, se você respeitar todos os passos que eu passei no vídeo lá e com tranquilidade e com stuffs, com poção. No nível 140, o HP já vai estar em 28k base, sua sorte já vai estar em 83, o char já vai criando forma, né? Mas, repetindo tudo que eu já falei anteriormente, não tem muito o que falar nesse nível, é isso. Você já vai ter quase 30k de HP sem nenhum buff, sem nenhum stuff, sem porra nenhuma, que já vai ser um HP da hora. Com 28k de HP, se você usar uma grande HP ali e um bolinho, por exemplo, você já não toma hit kill do impacto explosivo do Andarais. Lembrando que, se você estiver lutando contra o Andarais, não deixa seu HP ficar baixo para potar, porque ele pode tipo, dar um impacto explosivo e um critical slash. Aí, sei lá, ele bate 30k no explosivo e mais 9k no slash, você morre. Ou bate 9k no slash e depois dá um impacto explosivo em seguida. Então você vai tomar 10k de dano e toma mais 20, 25, 20, 30k de dano. Vai morrer. Então fica com o HP sempre full, não brinca não. No 150 já vai estar com 32k de HP. Já vai estar com um HP bem bom. Já vai estar quase tipo impossível você morrer para Andarais. Ainda mais se você usar um itemzinho de HP aqui e ali. A sua sorte já vai estar em 105, ou seja, você está chegando perto do bônus da botas temporais de sorte. Já vai ter uma taxa de crítico legal do atributo sorte. E aquele bônusinho de esquiva perfeita que sempre ajuda a gente, né? Você já vai ter também. No 160, é exatamente como minha build está agora. 36k de HP base, sem buffs ali. Lembrando que essa tabela de HP aí do Stat Simulator, eu acho que ela tá um pouco desatualizada. Eu acho que o HP dos personagens está um pouquinho maior atualmente. Então, considere que o seu HP vai ser um pouco maior do que tá ali. Mas basicamente é isso. No 160 seu HP já vai estar massa. Aí eu tenho 38k, não tô com bolinho, não tô com nada. Tô só com os itenzinhos Shadow. Tô com 7 Manux. Tô com a Catar de Cinzas, que dá um pouquinho de vitalidade, né? Aí ó, tira a Catar de Cinzas. Já vai pra 37k. Os itens Shadow dá um pouquinho de HP. Não, acho que não. Mas enfim, se tiver desatualizada, vai estar mudando bem pouquinha coisa. Mas basicamente é isso. Você vai ter esse HP razoavelmente alto aí. E seus atributos vão estar bons para dar dano, quase fechando o bônus da temporal de sorte. No 175, vão ter algumas opções. Vamos lá. Essa é uma opção que você quer maximizar o dano com força e sorte. Você vai ter que tirar um pouquinho de destreza, zerar sua int, pode ser com poção menos, não precisa resetar todos os atributos. E aí você vai investir o resto dos pontos em sorte, fechar investir o resto dos pontos em força e fechar sua sorte, né? E aí você vai ter 120 de força e 120 de sorte. Você vai poder alternar entre a bota de força e a bota de sorte também, que dependendo do seu bônus de dano crítico, talvez a de força dê um pouquinho mais dano, se seu ataque não for muito alto. Mas é isso. A precisão no 175 não vai ser tão necessária igual era antes, porque no 175, como você ganha 1 ponto de precisão por nível, a sua precisão naturalmente já vai estar bem alta, então não é mais tão necessário igual antigamente. E é isso.
Aí a outra opção também é você maximizar um pouco a sua resistência com 110 de sorte, de VIT, por exemplo. Aí mantendo 120 de sorte, 100 de força, 100 de age, pelas razões que eu já falei sobre os atributos, mas com um HP pool maneiro, que eu não coloquei aqui, mas o HP pool fica em torno no 175 de uns 45 a 50k, então seu HP pool vai ser legal. A sua sorte está ali topada, destreza aquele valorzinho básico, mas às vezes nem precisa ter, você pode pôr, por exemplo, em int, mas é óbvio, né, se você ainda estiver usando lâminas de lock, alguns bichos pode ser que você demisse, mas como eu falei, né, no level 175, sua precisão vai estar naturalmente alta por causa da precisão por nível. Você também pode fazer a build com ainda mais HP, que é sacrificando pontos de força e agilidade, com 120 de VIT no 175, que vai te dar um HP bem legal. Só corrigindo aqui, o HP tá batendo certinho com a tabela, colocando aqui de novo a tabela e o HP no 160 com os atributos certinho. Enfim, pode fazer também a build de 120 de VIT, que é para maximizar o HP, mas eu já acho que não tem tanta necessidade assim. Talvez te dê uma ajuda para fazer a GH sombria, para você pegar aquela resistênciazinha ali e não morrer pro esquife de gelo do Andarais. Tem a outra build que é para você fazer a build de castigo de Loki, que é uma build que pode dar um dano maneiro, principalmente para você fazer o Wolf Cheve ali. Só que aí, como a habilidade não crita, você vai ter um pouquinho menos de sorte, você não vai precisar usar a bota temporal de sorte, você só vai querer ter esse valor em sorte aí para poder usar lâminas retalhadoras. Você vai perder um pouquinho de vitalidade, mas como sua ênfase é em causar o dano à distância, você não vai precisar estar melee com os bichos. A destreza vai ter que subir, porque a habilidade não é Never Miss, então você vai precisar de destreza, mas caso você esteja dando muito miss, você pode contar com a habilidade Encanto de Orion, dos feiticeiros, para dar a precisão perfeita. Você vai querer colocar 120 de agilidade para aumentar o bônus na fórmula da habilidade. E os outros atributos mantêm a mesma coisa. Com esses atributos aí, seu HP mantém um valor legal, dá para fazer o GH tranquilo e você pode focar na habilidade Castigo de Loki. É basicamente isso. Falei sobre os atributos, falei sobre praticamente como construir. Lembrando que não é uma receita de bolo, não é para seguir a risco que eu falei. Se puder seguir um pouco próximo do que eu estou falando, já ajuda. Mas isso aqui é geralmente para quem não tem um norte com os atributos de Sicário. E basicamente é isso. Boa sorte para quem for jogar com a classe. Logo menos eu vou lançar o vídeo com o Alt Q. E esse vai ser longo, demorado e difícil de fazer. Mas vai ser muito legal. Eu vou falar de equipamentos que a gente já tem, equipamentos que a gente ainda vai ter. E é isso. Coloquem VIT no seu Sicário. E boa noite para os senhores.